Em 90 segundos tu não faz nem o miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Salve, salve galera, boa noite de novo, estamos de volta para a derradeira. Vamos continuar falando do emprego expressivo dos verbos e vamos resolver algumas questõezinhas para a gente encerrar esta terça da resistência aí da melhor maneira possível. Bem, e como eu prometi a vocês, neste tempo nós vamos falar sobre os tempos do modo subjuntivo. No modo subjuntivo, a gente só tem 3, por isso que eu comecei o primeiro tempo falando com vocês sobre a ideia de que o modo indicativo era o mais versátil, porque ele tinha muito mais tempo e em cada tempo muitas nuances, tá bem? Bom, o presente... Bom, na verdade vamos ver os tempos, né? A gente tem no modo subjuntivo o presente do subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Então reparem que toda vez que a gente fala do tempo no subjuntivo, a gente sempre fala alguma coisa do subjuntivo, alguma coisa do subjuntivo, alguma coisa do subjuntivo, que é para fazer a diferença, porque se você fala só presente, fica implícito que é o presente do indicativo, ok? Pretérito imperfeito fica implícito que é o do indicativo. Quando é o do subjuntivo, a gente recorre ao uso dessa expressão, do subjuntivo, tá? Bom, no caso dessas expressões aqui, vem comigo no quadro, ó, como eu falei, são 3 tempos, tá? O primeiro tempo é o presente, deixa eu apagar aqui, é o presente do subjuntivo. O segundo caso é o pretérito imperfeito do subjuntivo. E o último caso é o futuro do subjuntivo. Cada um deles vai apresentar o uso de um elemento antes do verbo. Ou seja, a conjugação desses verbos acontece a partir da utilização de um elemento. No caso do presente do subjuntivo, a gente tem o elemento que... o elemento que vai facilitar a conjugação. No caso do pretérito imperfeito, a gente tem o se. E no caso do futuro do subjuntivo, a gente tem a utilização do quando. Então, esses elementos vão aparecer como elementos auxiliares, como elementos que facilitarão a conjugação verbal no modo subjuntivo, tá bem? Então, deem um print aí para a gente continuar falando aqui desses verbos, tá? Bom, vamos lá. No presente do subjuntivo, vamos lembrar, o subjuntivo marca a ideia da incerteza, da irrealidade ou da possibilidade. E aí, ele vai marcar uma dessas nuances numa ideia de presente. Então, repara, quero que você trabalhe. Eu quero que você trabalhe, mas repara, significa dizer que você trabalha? Não. É algo que eu
desejo, está no âmbito do desejo, da vontade, da possibilidade. Tomara que ele venha. Ele vai vir? Não sei. Está no âmbito da possibilidade, do desejo, da incerteza. Então, reparem aqui no uso do que, ó. Que você trabalhe, que ele venha. Obviamente, a gente vai usar isso com as frases exclamativas, expressando aí uma vontade, um sentimentalismo, né? Nas frases optativas e nos períodos compostos, tá bem? O pretérito imperfeito vai marcar essa ideia da condição, da possibilidade, da exclusão também, e numa relação que não marca certeza. Então, ó, se você deixasse, eu iria. Então, existe a possibilidade. Se eu pudesse, eu faria. Olha o se como elemento anterior, aí antecipado, né, no caso, ao verbo. E as desinências aqui aparecendo, tá? Aquelas desinências de que a gente falou já na semana passada, e isso é muito importante. Futuro do subjuntivo, olha o quando aqui, ó. Quando eu chegar, abra a porta. Se eu for, te avisarei. Ué, aqui foi o se. Também posso trocar, e é comum haver essa troca no futuro do quando pelo se, tá? Mas é comum aqui, no futuro do subjuntivo. Então a ideia é uma ideia de dúvida, incerteza, possibilidade no presente, dúvida, certeza, né, possibilidade no pretérito, dúvida, certeza, possibilidade no futuro. E aí eu marco a ideia de subjuntivo. Mas lembrem-se de que no presente eu vou ter o antecedente que. No pretérito imperfeito eu tenho o se. E no futuro o quando. Esses são os característicos, ok? E o imperativo. Por que ele é chamado de imperativo? Isso é muito importante a gente pensar também, tá? Isso daqui é uma resposta atribuída pelo dicionário. O dicionário diz que imperar, porque imperativo vem de imperar. Tanto que você pode pensar lá em imperador, tá? Imperar é dominar, é governar, reinar e estabelecer. Era justamente a função que o imperador tinha. Então o imperador, ele era um líder. Ele dominava toda uma região e naquela região era ele quem determinava as coisas. Era ele quem dava as ordens, era ele quem governava. Era ele a quem todos deveriam se dirigir, ok? Então, partindo disso, a semântica atribuída à ideia do verbo vai nos dar esse domínio de ordem, conselho, dica, súplica, sugestão, pedido, orientação. E a gente tem dois tipos. Eu posso afirmar, que é quando eu uso o verbo o verbo na construção sem nenhuma, né, palavra negativa. Ou o imperativo negativo, que é quando a frase tem um acréscimo de um elemento negativo. Então reparem aqui, ó, faça o dever. Ordem, ou instrução, ou pedido. Leia com atenção, orientação, né? As duas primeiras estão no imperativo afirmativo. Não pare. Imperativo negativo. Não desistamos de nossos ideais. Imperativo negativo. Desse uso, a gente dialoga com a produção textual do modo de organização injuntivo, que é quando a gente usa um texto com o intuito de orientar, de aconselhar, de instruir alguém, que é o que vai acontecer no manual de instrução, é o que vai acontecer em uma receita, é o que vai acontecer no jogo, nas regras de um jogo, tá? É o que vai acontecer naquela instrução que você dá na rua para alguém chegar a algum lugar. Então a pessoa pergunta, como eu faço para chegar ao lugar tal? Você vai, vai aqui, vira ali, segue reto. Você vai usando a ideia do imperativo, que é a ideia da instrução que recai aí, tá bem? Bom, nem sempre o verbo é conjugado. E aí eu tenho as formas nominais do verbo, que são 3. A gente chama de forma nominal a forma que não vem conjugada, ou seja, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu tenho o gerúndio,
E a semântica do gerúndio é mostrar uma ação durativa, uma ação que ainda não terminou. Ela está prolongada ao longo do tempo. E o gerúndio é terminado com NDO. Então aqui, ó, você está ouvindo o que eu estou falando? Ouvindo e falando. Ele está estudando há 2 horas. Então, estudando, ouvindo, falando, marcam algo que ocorre durante um processo, durante uma duração mesmo, tá? Agora, tomemos cuidado com o gerundismo. Não vamos achar que toda construção de gerúndio é um gerundismo. O gerundismo é um vício de linguagem. E aí, o gerundismo mostra uma prática de construção textual em que a ação deve ser concluída no presente ou no futuro e a pessoa usa o gerúndio de maneira inadequada. Então, reparem aqui, ó, vou estar transferindo sua ligação. Você não vai estar transferindo, você vai transferir ou você transferirá a ligação. Essas seriam as 2 construções para desfazer essa ideia inadequada. Então, reparem aqui, né? Olá, sim, estou entendendo, claro, estarei transferindo. Nossos atendentes estarão lhe ajudando. Você poderia ficar aguardando? Então, repara. Olá, sim, estou entendendo. Até aqui não há erro. Não é um gerundismo. Aqui houve o uso adequado da forma nominal. Claro. Agora, estarei transferindo. Estarei transferindo está errado. Aqui eu tenho um gerundismo, é transferirei. Nossos atendentes estarão lhe ajudando. Nossos atendentes ajudarão você. Você poderia ficar aguardando? Você poderia aguardar? Então, aqui a pessoa está com um vício de linguagem que é uma prática que surge muito, que é muito recorrente nesse universo do telemarketing. Não só, mas ali é muito comum, justamente como uma prática que se dissemina na sociedade, tá bem? Bom, reparem aqui nessa questão, vou pular o texto, tá? E aí a gente volta ali no texto, vendo a necessidade. Esse decreto pauta-se na ideia de que o uso do gerúndio como desculpa de ineficiência indica conclusão de uma ação, realização de um evento, repetição de uma prática, continuidade de um processo ou transferência de responsabilidade. Decreto número 28.314, de 28 de setembro de 2007. Demite o gerúndio do Distrito Federal e dá outras providências. O governador do Distrito Federal, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, incisos 7 e 26, da Lei Orgânica do Distrito Federal, decreta, artigo 1º, fica demitido o gerúndio de todos os órgãos do governo do Distrito Federal. Está demitido. Ninguém mais pode usar. Artigo 2º. Fica proibido, a partir desta data, o uso do gerúndio para desculpa de ineficiência. Terceiro artigo. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, dia 28 de setembro de 2007. Bom, quando ele diz aqui o uso obrigatório, fica proibido a partir desta data o uso do gerúndio para desculpa de ineficiência, ele está querendo indicar o quê? Qual é o gabarito que vocês marcariam para essa questão? Letra A, conclusão de uma ação. Letra B, realização de um evento. Letra C, repetição de uma prática. Letra D, continuidade de um processo. Ou letra E, transferência de responsabilidade. O que vocês marcariam? Vamos lá. Começou a chegar aí. Letra D. Só uma pessoa, gente. Vamos lá. Letra A, B, C, D ou E. Mais pessoas aí começaram a mandar letra D, D. Tá chegando só letra D por enquanto. D.
Acho que todo mundo está indo na letra D. Vamos rufar os tambores, Juan, por favor? Aprendeu! Ó, oi? Fica tirando onda aí. Não, eu não tô tirando, eu tô falando que você aprendeu, viu? Parabéns! Continuidade de um processo. É essa a ideia da continuidade. Então, olha só. Desculpa de ineficiência. Volta lá no texto. Ele diz que fica proibido o uso do gerúndio para desculpa de ineficiência. O que é a desculpa da ineficiência? É quando uma ação não é concluída e aí você não finaliza nunca, ou seja, não é eficiente aquilo. Então, o uso do gerúndio marca a ideia da continuidade de um processo. Se marca a continuidade de um processo, marca a ideia de que o processo nunca vai ser finalizado, nunca vai ser concluído. Então, construindo a ideia do texto, né, com o que ele traz em diálogo com a construção do que é um gerúndio, a letra D marcaria a resposta. Vocês mandaram super bem, tá? Bom, mas a gente só tem o gerúndio de forma nominal? Não. A gente tem o particípio e o infinitivo. O particípio é aquela construção de que já falamos, né? Que tem o particípio regular e o irregular. Ele vai se manifestar no que a gente chama de tempo composto. E aí, ele vai garantir a ideia da noção de uma conclusão da ação. Ou seja, uma ação que já foi terminada aí e essa ação está concluída. Então, no particípio regular, os verbos terminam em ido ou ado. Nos particípios irregulares, não há um final, tá? Então aqui, ó, quando eu cheguei, eles já tinham estudado tudo. Então repara, cheguei, uma forma verbal, já tinham estudado um tempo composto. A ideia de uma ação concluída antes da anterior, tá? Por quê? Porque essa ideia nos remete ao verbo no pretérito mais que perfeito. Quando eu cheguei, eles já estudaram tudo, tá? Este artigo já foi revisado. Então, aqui eu tenho a ideia de conclusão. Então, já foi revisado, ó. Verbo revisar, juntando os dois. Então, foi revisado, marcando a ideia de conclusão em relação ao ato de revisar. E o infinitivo é o verbo terminado em uma das três conjugações. AR, ER e IR. Verbo terminado em AR, verbo de primeira conjugação. Verbo terminado em ER, verbo de segunda conjugação. Verbo terminado em IR, verbo de terceira conjugação. Vou repetir. O verbo terminado em OR, a gente já falou disso na semana passada, entra na segunda conjugação. Por quê? Porque na sua origem ele era terminado em ER. Então, por era poer. Por isso ele é de segunda conjugação. Tá? E aí eu tenho o que a gente chama de infinitivo impessoal, que é quando não marca a pessoa gramatical. Ele termina em AR, ER e IR, acabou. E eu posso ter o infinitivo pessoal, que é quando além do verbo eu acrescento uma desinência. Vem rapidinho aqui comigo no quadro. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o verbo, ó, falar, o verbo beber e o verbo cair. Esses verbos são verbos aqui no infinitivo. Como eles não marcam pessoas, eles estão no infinitivo impessoal. Mas eu poderia falar, falarmos. Eu acrescentei uma desinência número pessoal a um verbo no infinitivo. Então ele virou infinitivo pessoal, tá? Beber, des. Eu acrescentei uma desinência número pessoal a um verbo no infinitivo. Então, virou infinitivo pessoal. Caírem. Eu acrescentei uma desinência número pessoal a um verbo no infinitivo. Então, virou também infinitivo pessoal. Então, a diferença, o infinitivo impessoal termina com AR, ER e IR. Ou, no caso, os verbos em OR, que são daqui. O infinitivo
pessoal, depois dessas conjugações, eu tenho a desinência número pessoal, que foram as desinências que a gente viu semana passada, ok? Então, voltemos. Aqui. Começa a chover. Marca a ação inicial, algo que está começando, algo que está se iniciando. Acaba de chover, finalização, término, tá? Então, reparem que o verbo não marca pessoa gramatical. Ele está na sua construção impessoal, sem pessoa gramatical, ok? E aí, atrelada a essa ideia da semântica dos verbos, a gente vai falar da semântica dos tempos compostos. Quando eu tiver o pretérito perfeito composto do indicativo, eu vou ter o verbo no presente do indicativo, mais o do ter, tá? Mais o particípio. Isso vai indicar uma ação iniciada no passado e que se estende até o presente. Então, repara aqui, ó. Ele tem, verbo ter no presente do indicativo, feito os exercícios. O feito está no particípio, que é o verbo fazer. Então, ele tem feito os exercícios. Essa ação vem do passado e permanece até o presente, tá? Pretérito mais que perfeito composto do indicativo. Eu vou ter o pretérito imperfeito dos verbos ter ou haver e vou ter o particípio. Nesse caso, ele vai indicar uma ação passada ocorrida antes de uma outra ação também no passado. Quando cheguei, olha a ação no passado, vi que ele havia saído. Vi que ele havia saído. Ó, o verbo haver no pretérito imperfeito, mais o verbo sair no particípio. Então, havia saído é anterior a chegar e haver, que são verbos no passado, tá? Futuro do presente composto do indicativo. A gente vai ter o futuro do presente dos verbos ter ou haver, e o verbo principal vai ficar no particípio. Nesse caso, ele vai indicar um fato no futuro que vai ter sido encerrado antes de outro fato no futuro. Quando você se formar, olha a ideia de futuro. Terei completado 40 anos. Ó, terei, verbo auxiliar no futuro do presente, completado, verbo completar no particípio. Então, repara que nesse caso aí, ó, a ação de completar é futura e já terá sido realizada quando a pessoa se formar, que é outra ação futura. Então, é um futuro já concretizado em relação a outra ação futura, tá? Esse tipo de construção é muito comum também na nossa fala. Futuro do pretérito composto do indicativo. O verbo ter e haver no futuro do pretérito, mais o verbo principal no particípio. Qual é a noção aqui? Vai indicar uma ação que poderia ter acontecido posteriormente a uma situação passada, sendo essa última ação condicionada, ou seja, uma ação com uma condição. Está associado também à ideia da incerteza e da dúvida sobre uma ação no passado. Então, reparem aqui, ó. Eu teria comprado os livros se tivesse dinheiro. A ideia de condição. Na condição de ter dinheiro, eu teria, verbo ter, no futuro do pretérito, comprado. O verbo principal, que é o verbo comprar, no particípio, tá? Então, aqui, comprar é uma ação que está condicionada a ter dinheiro. Eles teriam feito empréstimo. Nesse caso, o uso do futuro do pretérito composto indica a ideia de dúvida do enunciador. Então, eles teriam feito empréstimo ontem. Eles teriam feito empréstimo? Poderia ser um questionamento. Então, repara, teriam, verbo ter no futuro do pretérito e feito o particípio irregular. Tá? Ou seja, eu tenho aí essas possibilidades de composição. O composto, lembra, é sempre um verbo auxiliar que vai vir com as desinências, com as conjugações, e o verbo principal, tá? O verbo principal na construção de particípio. Isso é o verbo composto. Não é locução verbal. A locução vai admitir as outras formas nominais, ok?
Então, aspectos verbais, perdão. Pontual ou momentâneo. O processo acontece de imediato, de súbito, tá? Então, que verbos podem apresentar essa relação instantânea? Eu fiz uma listinha para vocês. Abocanhar, achar, apagar, cair, deitar-se, dizer, entrar, espirrar, estourar, explodir, levantar-se, morrer, olhar, piscar, saltar, sair. São verbos em que o processo acontece naquele momento e acabou. Então, fulano disse, acabou. É algo rápido, é súbito. Tem uma rapidez atrelada aí, tá? Os verbos que indicam a ideia durativa, cursiva ou progressiva, mostra que a ação está em progresso, em desenvolvimento, que é uma ação que tem uma continuidade. Então, ó, agonizar, amamentar, andar, aprender, brilhar, conhecer, correr, cortar, dormir, existir, habitar, residir, saber, viajar, viver. E aí a gente pode ter outras construções com os auxiliares, tá? Então, andar, estar, ficar, ir e vir com gerúndio e infinitivo vão marcar essas construções também. Então, lembra, ó, fulano anda. Ele anda é algo que é um progresso. Andar não é isso aqui. Isso não é andar, isso é dar um passo. O processo de andar é você dar vários passos e se deslocar. Então, é algo que é num progresso, é num curso, tá? Estudar. Você vai começar e vai ter aí um progresso ao longo dos anos. São anos e anos e anos estudando, tá bem? Então, os verbos podem marcar essa noção durativa, cursiva ou progressiva. Tomem cuidado com esses nomes que agora, né, esses dois nomes aqui. Incoativo ou inceptivo. Que são nomes chatinhos, são nomes mais difíceis, né? Esses aqui são os verbos que marcam a ideia de um início, tá? Brotar, decolar, despontar, embarcar, nascer, partir, planejar. É quando marca o início de algo. Incoativo ou inceptivo, tá? E aí, esses verbos vão marcar essa ideia. Também podendo ter aí alguns verbos terminados em ecer, que é o caso de amanhecer, anoitecer, entardecer, tá? E marcados pelos auxiliares. Começará, desatar a, entrar a, passará. Então, ó, passar a estudar, marca um início, tá? Pôr-se a alguma coisa, pôr-se a ajudar, você está marcando o início de alguma coisa, mais o verbo no infinitivo. Conclusivo ou cessativo, algo que marca o término, o final, algo que conclui uma ação. E aí, na ideia de concluir, é a ideia de você finalizar mesmo, de você realizar algo. Então, acabar, acordar, ancorar, aportar, chegar, concluir, morrer, terminar, são verbos que vão marcar esse exemplo, tá? Podendo ter aí também a ideia dos auxiliares, todos com o infinitivo. Então, acabar de, deixar de, desistir de, tá? Cessar de, parar de, todos no infinitivo aí, marcando a ideia de auxiliar. Tudo bem? Bom, ideia de iterativo, iterativo e não interativo. Não vem de interação, tá? É iterativo ou frequentativo. São os verbos que marcam a ideia de repetição. Abanar. Ó, abanar é o processo de repetir. Agitar, almoçar, apedrejar. Então, eu almoço às 13 horas, ou seja, eu repito isso. Porque o ato de almoçar não é eu comi, botei uma colher na boca e acabou. É uma colher, ó. Engoli, outra colher. Então, é uma ideia que vai sendo repetida, tá? E ele também pode ser expresso por os auxiliares, todos no infinitivo. Adorar, costurar, gostar de alguma coisa, tudo bem? Iminencial, que está na iminência, ou seja, que está prestes a acontecer, ok? E aí, nesse caso aqui, a gente vai expressar a ideia através dos auxiliares estar e ir, ambos no gerúndio ou infinitivo ou regido por a e para. Estávamos para viajar, estava para chover, tá? Então, ó, chover,
O verbo está no infinitivo. Íamos a cair, estávamos na iminência de cair. Ok? Bom, vamos agora resolver aqui mais questãozinha para a gente poder colocar isso tudo em prática. Pulando o texto. Nesse texto, a mobilização do uso padrão das formas verbais e pronominais. Letra A. Ajuda a localizar o enredo num ambiente estático, parado. B. Auxilia na caracterização física do personagem principal. C. Acrescenta informações modificadoras às ações dos personagens. D. Alterna os tempos da narrativa, fazendo progredir as ideias do texto. Ou E. Está a serviço do projeto poético, auxiliando na distinção dos referentes. Toca a sirene na fábrica e o apito como um chicote. Bate na manhã nascente e bate na tua cama no sono da madrugada. Ternuras da áspera lona pelo corpo adolescente. É o trabalho que te chama. Às pressas, tomas o banho, tomas teu café com pão, tomas teu lugar no bote, no cais do Capibaribe. Deixa chorando na esteira teu filho de mãe solteira. Levas ao lado a marmita, contendo a mesma ração, do meio de todo dia. A carne seca e o feijão. De tudo quanto ele pede, dás só bom dia ao patrão. E recomeças a luta na engrenagem da fiação. Então a utilização da mobilização padrão, tanto de formas verbais quanto de pronomes, vai garantir ao quê? Já estou vendo aí que vocês já estão mandando a letra D. Alterna os tempos da narrativa, fazendo progredir as ideias do texto. A galera está mandando letra D em sua maioria por enquanto. O que vocês marcariam? Vai, mandem aí, por favor. Alguém mandou letra C? Vamos lá, galera. Letra A, letra B, letra C ou letra D. Por enquanto a maioria na letra D, mas chegou uma letra C ali. E a C ainda chegou como uma dúvida, né? Chegou alguém agora botando B, mas a maioria tá de letra D mesmo. Vamos rufar os tambores, João, por favor? Nenhuma nem outra. Está a serviço do projeto poético, auxiliando na distinção dos referentes. Volta lá comigo no texto. Toca a sirene na fábrica. Toca a sirene na fábrica. O referente aqui é a sirene. E o apito como um chicote. Bate na manhã nascente e bate na tua cama, no sono da madrugada. Então aqui eu estou falando da sirene, eu estou falando da manhã, eu estou falando da cama, do sono. Ou seja, quando eu falo de algo, de alguém, eu uso a terceira pessoa. Ternuras da áspera lona pelo corpo adolescente. É o trabalho que te chama. Então, aqui ainda está na terceira pessoa, porque eu ainda estou falando agora. É o trabalho que te chama. Eu mudei de referente, estou falando com você. Quando eu falo com a pessoa, eu uso a segunda pessoa. Então, lembra lá. Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem fala. Terceira pessoa, de quem fala. Às pressas, tomas teu banho. Mudou. Ó, tu tomas teu banho. A pessoa com quem eu estou falando. Agora, eu estou me referindo ao trabalhador. Tomas teu café com pão, tomas teu lugar no bote, no cais do Capibaribe. Deixas chorando na esteira teu filho de mãe solteira. Então a mudança do pronome aqui é para fazer referência a com quem eu falo. Antes era do que eu falava. Eu mudei o referente. E isso ajuda a identificar o projeto poético, que é a construção, primeiro, da ambientalização, da ideia de sofrimento, né? Na construção do dia, daquilo que te acorda, daquilo que te faz sair da cama, e depois o diálogo com a pessoa. Agora, ó, se levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, vai trabalhar, porque tem muita coisa para você fazer. Portanto, letra E, tá? Vamos para a próxima, que essa daqui é muito interessante, essa questão. Pular o texto. E aí o enunciado diz assim, ó, considere o seguinte trecho do texto, ou mato ou morro. Dita estas palavras, metade dos homens fugiu para o mato, outra metade fugiu para o morro. No fragmento acima,
para que houvesse redução de possibilidades interpretativas do ponto de vista morfológico e manutenção do sentido original desejado pelo tenente, bastaria que ele, ao encorajar seus combatentes, acrescentasse preposições como, por exemplo, para, antes dos substantivos, criando locuções adverbiais. B. Acrescentasse determinantes às palavras como, por exemplo, o artigo definido o antes dos substantivos. C. Conjugasse os verbos pronunciados no tempo presente do indicativo, do modo indicativo. Ou D. Pronunciasse as palavras considerando-as como verbos na forma nominal do infinitivo. Vamos ler o texto para vocês entenderem o que ele quer dizer. O lema da tropa. O destemido tenente, no seu primeiro dia como comandante de uma fração da tropa, vendo que alguns de seus combatentes apresentavam medo e angústia diante da barbárie da guerra, gritou com firmeza para inspirar seus homens a enfrentarem o grupamento inimigo que se aproximava. Ou mato ou morro. Dita estas palavras, metade dos seus homens fugiu para o mato e outra metade fugiu para o morro. O que vocês marcariam aí? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Acréscimo da preposição para antes dos substantivos. B, acréscimo de determinante, que seria o artigo o antes dos substantivos. Conjugariam no modo indicativo ou colocariam os verbos como verbo na forma do infinitivo. Lembrando que você tem que manter aquilo que ele pretendia falar. Qual era o desejo dele? Aí muita gente aí tá mandando D de dado, alguém mandou um C com interrogação, outra pessoa botou ou B ou D, mas a maioria está na letra D. Vamos rufar os tambores, Juan, por favor? Óbvio que é a letra D, por quê? Olha só, a intenção dele, você tem que considerar qual era a intenção dele. Ou mato ou morro, ele estava dizendo, ou eu mato, e aí ou eu mato os inimigos, ou eu morro na mão dos inimigos. A galera, percebendo que ele não usou um sujeito explícito ali, e a palavra mato, eu mato, está conjugada na primeira pessoa do modo indicativo, pode fazer referência também ao substantivo mato, que tem a ortografia idêntica. E aí, morro segue o mesmo caso, conjugado na primeira pessoa do presente do indicativo, pode referir-se aí ao substantivo morro. Ou seja, palavras escritas e pronunciadas exatamente da mesma maneira, mas com classes gramaticais diferentes. É um caso de homônimo perfeito. A intenção dele era indicar a ideia de verbo. Então não poderia ser nem a letra A, nem a letra B. Por quê? Porque letra A faz referência a um termo nominal. Ele não queria que as pessoas entendessem como termo nominal, como elas entenderam. Metade correu para o mato, metade correu para o morro. Significa dizer que eles não entenderam a mensagem que ele quis transmitir. Então elas correram, como se elas estivessem entendendo, olha, ou corra para o mato ou corra para o morro. Ou seja, fujam, não encarem. Tá? Na B, ele diz que deveria usar o o. Se ele usasse o o, ficaria evidente que era ou o mato ou o morro, que foi já a interpretação que os soldados tiveram, e não era essa a intenção. Aí você poderia pensar na C ou na D, que garantem a ideia de verbo, porque ele quis que eles entendessem como verbo. Só que repara, conjugados no tempo presente do modo indicativo, já está conjugado. Talvez aqui ele poderia até botar ou eu mato ou eu morro. Se ele acrescentasse o pronome de primeira pessoa do singular, já faria a menção a mato e a morro como verbos e não como substantivos. Então já desfaria. Mas sem esse acréscimo, considerando as possibilidades que nós temos, a única maneira de evitar essa possibilidade de mais de uma interpretação seria usar os verbos
na forma nominal de infinitivo. E aí ficaria como? Ou matar ou morrer. E aí os verbos terminariam com as conjugações matar, primeira conjugação, morrer, segunda conjugação. Nesse caso, ninguém poderia ter outra interpretação, senão a de entender aquela construção, aquele período, como realmente a indicação, a orientação de ou mata, né, ou vai lá e mata, ou vai lá e morre. Porque aí quando ele fala ou matar ou morrer, o verbo tomaria a ideia de instrução. A ideia dele no texto original, né, pelo que o texto diz, era garantir uma inspiração. Então, quando ele garante uma inspiração, ele se coloca nesse lugar de matar ou de morrer. Se ele botasse matar ou morrer sem nada, ele não estaria se colocando como aquele que mataria ou que morreria, mas sim instruindo os seus homens a matarem ou a morrerem. Mas, de todo modo, ele teria desfeito a possibilidade, né, de ambiguidade aí e garantiria que todo mundo entendesse o que de fato ele queria que as pessoas entendessem. Portanto, gabarito letra D. O texto é ótimo, a ideia é ótima, inclusive para a gente fazer a análise, né, dessa questão verbal. Bem, a gente vai terminando aqui, vem comigo aqui no quadro rapidinho. Se tiver ficado alguma dúvida durante os 2 tempos da aula de hoje, corre lá no meu Instagram, @FelipeMorasProf, manda sua dúvida, que na primeira oportunidade terei o maior prazer em poder respondê-los, tá bem? Beijo imenso pra vocês, um bom término aí de Terça da Resistência e até semana que vem, galera. Valeu, tchau, tchau, valeu, Juan. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.